Bienvenidos, estimados amigos, a este tercer episodio del podcast de la POFI. Y en esta oportunidad estamos honrados de tener como un invitado de honor al doctor Sergio Guimaraes. Doctor Sergio, bienvenido. Está Muito obrigado, Dr. Dario. Então vamos nos tirar os títulos, ok? perfecto. Eu sou o Sérgio, eu sou o Dario, para ter uma conversa mais suave, mais aberta, mais amigável, porque somos amigos. Así es. Então, vamos nos tratar assim. Perfecto. Quiero comentarles que el doctor Sergio es doctor en ciencias de la salud, tiene una maestría en anatomía y es uno de los pioneros y referente mundial en el área de disfunción temporomandibular y dolor orofacial. El doctor tiene múltiples traducciones de libros y desde que era un joven odontólogo participó como traductor, ¿no es cierto? Sí. Hizo muchas traducciones simultáneas de muchos cursos de personas que venían de habla inglesa, de Estados Unidos, incluso en Brasil, y dictaban cursos de prótesis, de las famosas escuelas natológicas, de los debates de aquella época. O sea, no solamente es un especialista en el área de dolor y disfunción, sino que conoce muy bien la historia de muchos de los conceptos que, si bien es cierto, en la actualidad tienen clara evidencia de que no sirven, aún se siguen repitiendo en las formaciones de pregrado, incluso en los posgrados, ¿bien? Entonces, por eso le digo que esta conversación es sumamente enriquecedora y ver desde el punto de vista de la ciencia y del recorrido histórico del conocimiento que tenemos en odontología. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de la oclusión, de aquella área de la odontología que a veces las miran o nos hacen pensar para algunos en el pregrado que es un área como desconocida. Y si uno se fija un poco mejor desde el punto de vista científico, no necesariamente tiene que ser compleja, de repente es un poco más simple de lo que quisiéramos aceptarlo, ¿no es cierto, doctor? ¿Qué piensa el doctor? ¿Qué opina Sergio en este momento de haber recorrido y haber tenido esa expertise en el área de prótesis, de oclusión y de dolor facial? Si miras hacia atrás y ves cómo se estudió la oclusión, ¿qué piensa Sergio del 2025? Então, eu vou falar em portunhol em respeito a vocês. Então, se eu tenho erros, desculpa. Eu me formei em 1973. Em 1973, a oclusão era uma coisa muito especial. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que se eu fizesse uma oclusão instável ou uma oclusão que não seguia ou a escola ginatológica ou a escola de cêntrica longa, que eram as duas escolas que sempre peleavam entre si, nós poderíamos trazer uma doença na articulação temporomandibular, porque a articulação temporomandibular era como se fosse um cristal, alguma coisa muito delicada, muito delicada. E a ocorrência em la articulação não poderia ser tratada, não poderia ser controlada. Então, nós trabalhávamos muito com a oclusão. Eu vou lhe dizer que tive uma boa prática e hacía bem. Tive muitos bons professores e tratava todos os meus pacientes em relação à oclusão. Durante o período da faculdade, fui monitor de prótese, então aí tinha mais o olhar sobre a oclusão. A oclusão, a relação cêntrica, as técnicas de relação cêntrica, todas elas ligadas ao corpo. Depois que me formei, fui fazer a especialidade de dentística, pero para aprender mais sobre disfunção temporomandibular. Porque uma vez assisti uma aula no qual o professor falou isto: a articulação é um cristal, cuidado que você hace acá. E foi muito interessante, porque com o passar dos anos, eu comecei a dar aula e, enfim, falava com os alunos e com os colegas, e uma vez
porque são coisas que nos marcam. Eu fui a um congresso em Foz do Iguaçu, em sul do Brasil. Quando eu cheguei no hotel, estavam todos os professores conversando no saguão do hotel, na porta de entrada do hotel, e me apresentaram. Esse é o Sérgio, que veio de São Paulo, ele vai falar sobre disfunção temporomandibular. Aí um dos colegas virou, mas você vai falar de ATM? Ninguém entende nada de ATM. Na hora eu não respondi, mas pensei, então o que estou fazendo acá? Se ninguém entende, o que estou fazendo? ¿Qué año era eso? O sea, ¿en qué año era esto? Ah, 30 anos atrás. Wow. Compreende? Então, esse era o pensar, porque era tudo isso. Nós tínhamos, assim, que sempre trabalhar com a ideia punitiva, Ujú. certo? Minha família inteira é todos muito católicos. E eu fui ensinado assim, não faz isso porque Deus lhe castiga. Castiga. Para mim, Deus era uma coisa, como castiga? Se é Deus, como vai me castigar? No mesmo na oclusão. Não faça isso que você vai destruir a articulação. Não eram os dentes. Não se pensava em los dentes. Pensava em lá articulação. Ok, então eu comecei a estudar isso, né? Os distúrbios oclusais que geravam problemas articulares e, finalmente, que geravam a disfunção temporomandibular, certo? Porque se você faz uma oclusão errada, você vai gerar dolor. Ujú. E como é o tratamento do dolor? É restabelecer uma oclusão perfeita. Tínhamos alguma ideia sobre os aspectos emocionais. Então era assim, o paciente chegava em minha consulta com disfunção, o que eu fazia? Ele tem disfunção porque tem interferência oclusal. Então a primeira coisa, vou colocar na cadeira, vou manipular em relação cêntrica, cada escola tem um filósofo, sim? Sí, sí. Sim? E aí você vai fazer a manipulação, ou de Dawson, ou do Renfield, enfim, você tem o nome dos faraós, o nome dos, né? E aí você fazia. Quando o paciente, você põe ele sentado, deitado, a 45 graus numa cadeira, então você cambia a posição da cabeça, e você empurrava a mandíbula atrás. Você tinha métodos mais rígidos e menos rígidos, rígidos com calibradores aqui, que levavam a mandíbula atrás, Sí. certo? E você media. Se não bate em máxima intercuspidação, o paciente tem interferências oclusais. Então, eu vou ter que eliminar as interferências e criar uma cêntrica longa. De trás, adelante, uma liberdade assim. E assim hacíamos com os pacientes com disfunção, com dolor. Então, todo paciente com dolor chegava no meu consultório, chegava no consultório, fazia as moldagens, fazia os registros, né? Montava em articulador, fazia o ajuste oclusal no articulador e transferia a boca. O tratamento está perfeito. Entendo. Sim, para todos. Para todos. Para todos. E quando você fazia o ajuste oclusal e o paciente gostava de você e falava, doutor, pero meu dolor ainda continua, o que você falava? Porque isso é alguma informação muito superficial de emoções. Mas você falava assim, e como está a sua relação em casa com sua mulher? Pois, sabe, umas coisas antiéticas que não eram pertinentes, mas era o que nos era ensinado. Ujú. Compreende? E quando o paciente viria ao meu consultório, à minha consulta, a fazer uma limpeza, o que eu fazia? Colocava sentado, deitado, 45 graus e ia ver a relação cêntrica. También, poner las limpiezas. Sim, por quê? Porque era assim, quando eu punha nesta posição e fazia a manipulação, eu ia ver como estava a relação cêntrica. E se não se empurrasse em relação cêntrica e não tocasse em máxima intercuspidação,
ele tinha interferências oclusales, Ujú. pero não havia desenvolvido a dolor. Então, no outro paciente que arribava com dolor, eu fazia ajuste oclusal como tratamento. Para esses que tinham a interferência oclusal igual ao paciente que tinha dolor, Lo mismo. certo? Mas não tinha dolor, eu hablava ao paciente duas coisas. Mira, você mastiga assim, pero na hora que leva a mandíbula atrás, atrás, não toca na posição de mastigação. Então, se você tem interferências, seus músculos levam sua mandíbula atrás, pero bate no dente, escorrega lá frente. Ujú. Você vai fazendo isso 1, 2, 3, 50 vezes, até o momento que o músculo não se aguenta mais fazer isso. Então, se você desenvolve dolor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desgastar, tirar essas interferências. Você tem 2 vezes sorte. A primeira sorte de ter monte de interferências, como você tem. Mira, Ajá. você toca assim, pero quando a mandíbula atrás, toca numa posição totalmente diferente. Então, essas são interferências que forçam a uma posição. Pero você tem isso, pero você não tem dolor. Certo? Então, primeiro, você tem interferência e não tem dolor. Isso é uma muito sorte sua. Mucha suerte. E a segunda sorte, que está cá, é eu sou o rei do ajuste oclusal. Então, eu vou fazer um ajuste oclusal Profiláctico. preventivo. Preventivo. Então, quem tinha dolor, o tratamento era no ajuste oclusal. Quem não tinha dolor, o tratamento era preventivo. Preventivo. Então, quem escapava do ajuste oclusal? Bien difícil. Ninguém? Ninguém. Ninguém. E aí, ninguém, só os que não tinham dentes. Os que não tinham dentes escapavam do ajuste oclusal. Então, mira, isso era o que era isso. Eu fazia muito disso. Deixava os dentes transparentes, mas eu tinha que fazer isso. Mas não percebia que o fechamento, o cierre da boca, depende da postura da cabeça. Ujú. Se estou inclinado, a força da gravidade vai tracionar minha mandíbula atrás, que eu vou bater numa outra posição, a mesma coisa que inclina cá, inclina adelante, outro lado. Então, a postura da cabeça influencia no fechamento da boca. Eu ponho todas as pacientes deitados, eles não são tetraplégicos. O ajuste seria muito bom de uma pessoa que estava imobilizada numa cama. Ajustava assim, e aí ele levantava e cambiava a posição. Então, isso era o que era feito. ¿Y por qué cree que fue tan fácil para el odontólogo de los años 70, 80, incluso de los 90, ¿no? Aceptar este concepto tan rígido, sin crítica? ¿Qué pasaba por la cabeza del odontólogo en ese momento, que venían personas y le decían esto se hace de esta forma y todo el mundo obedecía? ¿A qué cree que se debió esto? Então, Dario, o problema não é o que passava, o que passa. Porque o grande problema que vejo é o erro de observação. Porque para o dentista é só a boca. Ujú. O paciente é uma grande boca. E tudo está na boca. Certo? E não pode ser assim. Boca é uma parte. É como eu sempre brinco com meus alunos. Pergunta à natureza, por que a natureza lhe deu 32 dentes e um coração? Pergunta isso, é muito simples. E você, a odontologia ainda, os dentistas acreditam em Papai Noel, acreditam em cegônia, eu vi no mundo em cegônia. Sí. Sim, por quê? Porque existem os dogmas. Quem são os dogmas? São alguma coisa que as pessoas começam a falar. Ok, eu vou fazer uma análise completa e vou lançar a análise completa de Sérgio Guimarães. E começo a falar. E isso, com o tempo, passa a ser uma regra. Eu vou dar um curso de técnicas completas de Sérgio Guimarães. O que é isto? É baseado no quê?
Então você tem muitos dogmas, né? Os dogmas de, as regras são estas, né? Você vê em todas as áreas, em ortopedia, em ortodontia, em dentística. Toda la O odontología. padrão oclusal é esta. Sim, mas é baseado no quê? Uma tribo de aborígenas lá na, sei lá. El protocolo. El odontólogo le gusta pedir el protocolo. Sim, La receta y el pastel. mas, mira, este es perfecto, ¿eh? Este es perfecto. Estou tendo uma aluna que tem uma clínica muito bonita, muito importante em São Paulo, e me perguntou assim: professor, você poderia olhar um paciente meu? Claro. E ela veio assim, uma mulher, uns 35 anos, bonita, linda, um sorriso lindo. Ele falou assim: essa pessoa, ela tem muita dolor, me procurou porque tem muita dolor. E veio com este planeamento. O planeamento era com essas técnicas todas eletrônicas, que traçam uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui. E o resultado era, você tem uma discrepância, uma simetria de 2 milímetros para um dos lados, certo? E temos que fazer esta cirurgia. Vou usar 3 placas, vou usar isto. Na hora, sabe o que veio na minha cabeça? Sabe o que é o VAR em futebol? O VAR, la linha, Claro, sí. VAR. Sí. Claro, isso é o VAR em odontologia, que compara o cotovelo de um jogador com a traseira de outro e fala, esse está impedido. Então, aqueles traçados são o VAR. Como que você pega todo com linhas eletrônicas perfeitas? 2 milímetros é fator casual de dor de uma mulher de 35 anos, no qual a dor começou há 2 anos atrás, quando ela deu a luz a uma criança que tinha defeitos físicos. E agora a dolor está piorando porque a criança vai começar a ser cirurgias. Claro. Não, são 2 milímetros que praticamente ela nasceu com esses 2 Por milímetros. supuesto. Mas isso, da onde vem isto? Quais são as regras? As regras. Lá, as cúspides VIPs, vestibular, inferior, palatina superior, não se toca. Você pode tocar onde quiser no meu corpo, menos nas VIPs. Exacto. Então, eu fui criado assim, Dario, de uma maneira como foi, eu fui criado na religião. Não faz isso que Deus castiga, não faz isso, certo? Faz mal. Então, não faz isso porque você vai na disfunção, não faz isso que você vai destruir a articulação, e a articulação ninguém entende nada. A articulação é um cristal. Então, você é educado em dogmas, porque de onde veio essas histórias? De onde veio isto? De onde veio essas crenças? E o que hoje, eu tenho quase 50 anos de formado, nada mais é novidade. O que você vê são as pessoas astutas, pegam conceitos antigos, põem novo nome e lançam como ideias deles. Sí. Vou usar uma placa para levar a mandíbula adelante para recapturar os discos articulares. Isto é uma técnica de quase 40 anos atrás que nós outros sabemos que não dá resultado, não se recaptura disco articular, certo? E agora estão vendendo como uma nova técnica. E todas as técnicas vêm com uma série de aparatos. E todos os aparatos muito caros. Sí. Porque você tem que ter coisas caras. Porque se não tem coisas caras, não se vale. No está actualizado, no es un Não está dentista atualizado. ¿cierto? Então, é isso. E com os estudos, com o conhecimento das pessoas, conheço muitas pessoas fora, fui entendendo como era quem fazia uma odontologia perfeita e quem fazia uma odontologia muito mercantilista. Exacto. Certo? E é muito claro
uma competição que existe entre Norte-América e norte-europeus, suecos, não é? Escandinavos versus americanos. Você vê em todas as áreas, em periodôncia, em disfunção temporomandibular, em todo isso. Y yo recuerdo en la maestría, porque para los que no saben, el doctor Sergio Guimarães es profesor de un curso de especialización en DTM en la Universidad San Leopoldo Magdalena de Campinas y una maestría también en dolor orofacial, sumamente recomendado. Y recuerdo que en la clase de maestría usted nos comentaba que inclusive aprendió de estas autoridades, ¿no? De la notología, el rigor, el montaje en articulador. ¿Cómo era el Sergio en esta etapa y cómo eran los docentes de la oclusión de esta época, ¿no? McCollum creo que alguna vez también nos comentó. Roth hizo traducciones de Roth de los... Sí, muchas. ¿Cómo eran estos personajes que usted, digamos, en el inicio, me imagino lo fueron formando, ¿no? Por esa área de la oclusión. Sim. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Michigan com o professor. Nunca fiz um curso de maestria lá, mas levei muitos grupos a serem cursos lá. E tive a oportunidade de conhecer o professor Hanford, que foi a pessoa junto com o professor Ash, que é professor de prótese, sempre brincava, é Batman e Robin. Por quê? Porque o professor Hanford acreditava que os traumas de la oclusão generavam doenças periodontais. Então, ele, como periodoncista, foi estudar oclusão. E foi estudar oclusão junto com o professor Ash. Certo? Depois, muitos anos depois, Lindy mostrou que não, doença periodontal tem que ter uma contaminação de bactéria. Exacto. O trauma oclusal só acelera a migração da placa bacteriana, não é o fator causal. É o fator contribuinte. Ok. Mas a ideia dele era muito interessante. Por quê? Porque eles acreditavam que a interferência oclusal era ponto que desestabilizava a oclusão. Pero durante o dia, você não percebia isto. À noite, o seu organismo, com uma maneira de defesa, fazia o ranger dos dentes ele não conseguia localizar o ponto aqui. Então, rangia tudo para não ranger, desgastar esse, equilibrar isto. Tá, da onde que foi baseada esta ideia? Esta ideia foi baseada na introdução de placas de mordida. Então, eles faziam na noite eletromiografia e viu que a paciente rangia os dentes. Na próxima noite, ou dias depois, colocavam a placa de mordida. E quando colocavam a placa de mordida, faziam a eletromiografia. E viam o quê? Que parava o apertamento. Então, quando eu elimino a interferência, eu elimino o bruxismo. Então, o bruxismo é causado por interferências oclusais. Então, quais são os tratamentos de bruxismo? Ou placa de mordida ou ajuste oclusal. Porque eles também faziam ajuste oclusal. E a mesma coisa. Faziam na eletromiografia noturna, rangiam os dentes, faziam o ajuste oclusal e repetiam a eletromiografia. E aí é que parava. E quando você fazia o ajuste oclusal, e a movimentação, o bruxismo, a atividade noturna continuava, qual era a razão? Que o seu ajuste oclusal não tinha eliminado as interferências escondidas na oclusão. Mas essa era a minha questão, se está escondida, como eu vou saber? Está. Quero. Compreende? Então, aí, só contar essa história. Aí, o que aconteceu? Teve um processo ético muito forte contra o ortodoncista no estado de Michigan, Whitsick. Então, ele tratou uma menina
chamada Susan Bryant. Você pode pôr no Google e põe caso de Michigan, vai todo isso. 16 anos, uma classe 2, e fizeram a extração dos terceiros molares. E depois ela começou com estalidos. O advogado de defesa contratou uma McNamara para fazer parte da defesa do Itzik. A ação era $1,5 milhão. E aí eles perderam e tiveram que pagar $800 mil o Itzik e $2.500 o cirurgião oral. Aí foi uma revolução na odontologia. Temos que estudar melhor a oclusão. Temos que tirar a oclusão disto, porque senão estamos perdidos. E aí, John Ruggie, que é um ortodoncista, diretor, foi presidente da IADR e diretor da faculdade do Texas, fez o mesmo trabalho de Renfrew-Esche. Pegava os pacientes, os alunos, pegou 18 alunos que rangiam os dentes, colocou a placa e foi mensurando as atividades a cada mês. E num período de 3 meses, todos eles voltaram a ranger na placa, que é um voltou mais rápido do que o outro, mas no prazo máximo de 3 meses, todos voltaram a ranger na placa. Porque nosso sistema nervoso central tem uma coisa que se chama habituação. E quando a pessoa se habitua com uma posição, volta a ser o movimento que fazia. Então, quando você colocou a placa, você cambiou a percepção da boca. E como resposta imediata, você tem a parada da hiperatividade. Mas ao longo do tempo, você vai a repetir o mesmo modelo que você fazia. Porque fazer bruxismo não é uma doença. Bruxismo não é doença. Compreende? Então, mira, como é interessante isso, porque você tem a habituação. E o erro do Renfrew-Esche foi o quê? Foi eles tiraram uma fotografia. O que acontece quando eu coloco na placa? E naquele período, usávamos placa como diagnóstico. Você tem dolor. Será que a oclusão é o fator causal? Põe na placa. E se colocar a placa, o dolor parar, saca a placa e observa se a dolor volta. Se a dolor voltar, coloque a placa outra vez. Se ao colocar a placa por a segunda vez, a dolor passa, claro que a oclusão é fator causal. Porque cada vez que você remove a oclusão, para a dolor. Cada vez que você volta a oclusão, retorna a dolor. Então, eu vou trabalhar. Então, usávamos placa como diagnóstico. Hasta uma vez que houve uma mudança em la diretoria e os coordenadores das áreas e contrataram um suíço para ir lá em Michigan. Eu conhecia muito bem ele, em 1990, fui a ser um curso, aprender a ser implantes de Brånemark. Fui para lá. Fiquei 4 meses fazendo as cirurgias, a prótese, e no tempo livre ia a ser disfunção temporomandibular, certo? Então, sentei, comecei a falar com ele e falei para ele, eu uso placa como diagnóstico. Ele, é muito interessante, como você usa a placa como diagnóstico? Eu coloco na placa e se o paciente para de ter dolor, eu tiro a placa, se volta a ter dolor, coloco a placa, se para de ter dolor, tiro a placa. A dolor voltando, claro que é o aspecto oclusal, certo? Aí, imediatamente, ele tirou 2 placas, jogou sobre a mesa e falou assim, essas 2 placas foram usadas por 2 pacientes diferentes. O que esse paciente tinha e o que esse paciente tinha. Aí eu falei, você tá louco? Como que eu vou saber? Não, quem tá louco é você que falou que placa é diagnóstico. Então eu faço um diagnóstico desse e faço um diagnóstico desse. Acabou. Na hora, placa não é diagnóstico. ¿Y cuál fue la enseñanza, el curso, el artículo que
marca un cambio en su paradigma de oclusión. ¿Qué fue lo que escuchó, vio? Então, esse professor o nome dele chama-se Christian Stoller, Ajá. tá? E depois ele foi diretor da faculdade de medicina. Foi ele que fez o grande câmbio em minha cabeça. Porque ele falou assim, quando eu entrei cá, eu conversava muito com ele. A disfunção era tratada no departamento de próteses. E todos os pacientes que eram tratados assinavam que estavam bem. Eu comecei a rechamar os pacientes. Mira, você veio aqui tratando, tem uma dolor cá, tá? Você assinou, como que está a dolor? Ah, doutor, a dolor voltou, está a mesma coisa. Então, por que você assinou isso? Porque no dentista estava desgastando meus dentes, eu estava sentindo dolor e fiquei com medo de perder os dentes. Então, eu falei que estava bem. Aí o outro falou assim, sabe, doutor, a dolor voltou, mas eu assinei porque com o tempo eu fiquei tão amigo do dentista que fiquei com vergonha de dizer que ainda estava com dolor. E aí ele foi chamando os pacientes e viu, que tipo de tratamento você está haciendo? Compreende? Sí. E o John Ruggie fez a mesma coisa. Ele pegou alunos que não arrangiam os dentes, não tinham os picos de ranger, e criou interferências oclusais. E ao criar as interferências, eles não desenvolveram o bruxismo. Compreende? Então, John Ruggie foi a pessoa que cientificamente colocou as ideias de Humphrey Ash, que duraram 30 anos, para baixo. Isso não existe. E na minha cabeça, o Christian Stoller foi a pessoa que cambiou tudo. E quando eu falava com ele alguns conceitos, ele sempre me falava assim, você ganha dinheiro com isto? Se você ganha dinheiro com isso, tudo bem. Se não ganha, esquece porque não é nada. ¿Comprende? Sí, sí. Y ahí hace poco leí un comentario dentro de la página de Apofi que decía, las verdades de ahora serán las mentiras del mañana, pero en realidad la ciencia no es así, ¿no es cierto? O sea, las verdades son verdades siempre. Então, mas uma das aulas do professor Gunnar Carlson. O professor Gunnar Carlson é meu pai científico, adoro, tem 93 anos, uma pessoa espetacular. Há um pouco tempo atrás me mandou um e-mail. Sí. Ei, Sérgio, estou com uma nova namorada, 2 anos menos do que eu. 93 anos, joga tênis, espetacular, certo? Então, ele tem um slide que ele mostra em suas aulas, que é de um pensador inglês, que diz o seguinte, em 10 anos, 50% do que é ensinado em las faculdades de medicina, e podemos traduzir isso também para odontologia, 50% do que é ensinado será mostrado que está errado. O problema é saber hoje qual é os 50%. Exacto. Compreende? Então, se você estuda, na primeira coisa, uma outra coisa que me marcou, no primeiro encontro da Sociedade Americana de Implantodontia, eu estava lá, fazia parte, e um professor mostrou um slide, 2 slides que me marcaram muito. O primeiro, um passarinho, um desenho de um pássaro voando. Sí. Isto somos nós outros quando estamos estudando. No segundo slide, o passarinho com as asas cerradas e caindo. Quando você para de estudar, o seu passarinho caindo. Exacto. Isso, sempre você tem que estudar, renovar no conhecimento e depois não ter desapego. Certo? Cierto. Não pode se apegar nas coisas de 50, 60 anos atrás. Mira os carros. Por que você não anda no carro de 60 anos atrás? Pero seu conhecimento é de 60 anos atrás. Por que você quer ar-condicionado, airbag e tudo isso? Usa carro simples. Compreende? Esta que é a ciência, ela é dinâmica. O que eu sei hoje pode não saber amanhã, pode não ser útil amanhã. Então, todos os ajustes oclusais
que na época eram má prática, eram iatrogenia. Iatrogenia é uma coisa que você faz porque você aprendeu, não sabe discernir se é certa ou errada, pero você faz, certo? É que nem no Brasil temos o crime doloso. Você matou uma pessoa, mas você não queria matar, pero você matou, certo? Você vai cumprir. Não é eu matei porque estava com raiva e quero te matar. Sem querer, saiu um tiro, estou mostrando uma arma para você, saiu um tiro e te matou. Eu lhe matei. Não foi de propósito, mas eu lhe matei. É a mesma coisa. De eu fazer a oclusão porque era o conhecimento da época. Estava errado? Estava errado. Mas era o que era ensinado, era o que o conhecimento lhe mostrava. Hoje não é iatrogenia, hoje é má prática. Você sabe que está errado e você continua sendo. Este é o processo ético, compreende? Sim, sim. Então isso você tem que ter o quê? Tem que ter uma cabeça, não se pegar a nada, não se pegar a nada. O conhecimento hoje é esse, que pode não ser amanhã. Com tecnologia que nós temos, com as coisas que nós temos, com mapeamento cerebral, que pode pensar, pode mapear todo o seu pensar, tudo. Então, você tem que ter esta capacidade de não sofrer com as mudanças. Porque o grande problema que eu vejo, inclusive com os alunos, quando você começa a falar sobre isso, quanto menos o aluno sabe, mais rábia ele fica. Eu já tive aluno que falou assim, eu vou sair, fumar um cigarro, senão vou dar um murro na sua cara. Ok, pode dar, dois problemas, compreende? Compreendo. Mas você tem que ter cabeça aberta. Se não é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que tem contato com os pacientes, não é um contato... Você tem um núcleo de estudo, um núcleo de geração de informações. Alguma coisa tem. Em Campinas nós chegamos a quase 10.000 pacientes. Lá na Faculdade de Medicina em São Paulo, depois veio um governo que resolveu acerar tudo, mas quando estávamos lá, atendemos mais de 12.000 pacientes. Era um núcleo de referência das unidades básicas de saúde do Brasil. Recebemos pacientes do Brasil todo. Então, o número de pessoas que nós vimos é muito grande. Claro. Isso lhe dá uma informação. Então, o que eu falava há 20 anos atrás, claro que não é isso que eu falo hoje. Porque o conhecimento é outro, as pessoas são outras, a sociedade é outra. Certo. Como não pode mudar? ¿Y cómo fue, porque usted estaba en Suecia formándose, cómo fue el introducir este nuevo conocimiento en el Brasil? ¿Cuál fue el impacto Não, científico? o problema não é como foi, como é. Hasta ahora? Como é, sim, claro que tem. Claro que tem. Porque você ouve o aluno falar assim, mas é só isso? Não faço mais? Isso é muito, muito simples. Mas o que você quer? Você não usa um remédio, você não dá uma droga? Mas por quê? Né? Você não vai usar cannabis para disfunção? Você não vai usar toxina, mas para disfunção? Eu quero bloquear no músculo ou quero que o músculo tenha atividade? É isso. Então, em realidade, esta área hoje cambiou muito o conhecimento. Certo? Então, o que hacíamos no passado de uma maneira pecaminosa, de uma maneira obrigatória, de eu ter que ter a relação cêntrica, o que é essa relação cêntrica, era sempre no mesmo assunto. Depois, Ross, que você falou, traduzi muitas vezes, Ross, lá nos Estados Unidos, em São Francisco, traduzi em Brasil, em Campinas. Ele pegou conceitos antigos de prótese, trouxe na ortodontia. O ortodoncista era zero em função, achou maravilhoso. Só que para você começar a fazer o curso, você tem que gastar $7.000 em materiais. Con su articulador, ¿no? Eventualmente o articulador era meu, né? Ele falava, eventualmente era meu, mas era todos os... Então,
toda a ciência que vem acompanhada com um monte de equipamentos, um monte de coisa, e eventualmente essas coisas foram desenvolvidas por quem habla a você, cuidado, porque é uma coisa mercadológica, é uma coisa que vem lhe trazer o quê? Você, como dentista, é cego na área, não sabe. E pensa que com a tecnologia você vai conseguir descobrir tudo. E fica que nem o VAR, né? O sea, Que meio milímetro vai dizer quem tem saúde e quem não tem saúde. O que é um absurdo isto. Isto é um absurdo. Mas é a sociedade. ¿y cómo se dio, o usted que tiene un panorama mucho más amplio, cómo se da esta corriente importante, una que usted es, vamos a decir así, el fundador? Yo recuerdo mucho este término y me gusta que lo que llamamos disfunción, especialidad en dolor y disfunción temporomandibular, debería ser llamado fisiatría oral. Claro. Básicamente esa es su filosofía, ese es el aporte que usted trae a la odontología a nivel mundial, porque para algunos colegas que conocen un poco de dolor y disfunción, cuando hablamos de aguja seca, el que trae el concepto a la odontología es justamente el doctor Sergio. Pero esa es una línea de formación dentro de la escuela del doctor Sergio Guimaraes. Y diríamos que es una escuela brasilera, ¿no es cierto? Contra o versus la otra línea, la línea farmacológica. ¿Cuándo usted piensa que se da esa divulsión dentro del área de dolor orofacial? Posso só falar não há linha Dr. Sérgio Guimarães, ok? Não há isto. Isso é muito de ortodoncistas. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí. Essa é a filosofia de fulano e tal. Quando os alunos me perguntam, professor, qual a sua filosofia? Cá não é curso de filosofia, é curso de área de saúde. É o que a ciência me mostra. Não é minha filosofia. O que nós temos? O que o paciente tem? Você tem a classificação que você usa, todas elas que você tem disponíveis, elas fazem uma avaliação de corpo, Ujú. certo? Pero você não é só corpo. O corpo lhe dá a manifestação de uma doença. Compreende? Então, é isso. Então, quando você vai a ver os pacientes de disfunção temporomandibular, da onde que vem a dolor? A dolor vem da articulação temporomandibular, que é uma azeitona, tem dois componentes, o disco e a cabeça da mandíbula que se movimenta, a fossa articular, que é fixa, e as pessoas fazem eu tenho que infiltrar no compartimento inferior, eu tenho que fazer isso. Mas é desse tamanho acá. Para mim, é uma das articulações mais resistentes do organismo. Así es. Nós temos uma publicação que me interessei a ir ao Hemocentro do Hospital São Paulo, que é da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Era muito amigo da diretora do Hemocentro para avaliar os pacientes com hemofilia grave. O paciente com hemofilia grave vem em cadeiras de rodas, porque bateu a articulação, sangra e dá uma anquilose fibrótica. Hemofilia grave são raros. Não me lembro se foram 50 pacientes, 60, uma coisa assim. Nenhum tinha limitação de movimentos da boca. Nenhum. Nenhum levou na batida cá. O corpo inteiro travado, menos acá. Então, aonde está a articulação tão sensível? El cristal. De cristal. Quando você olha pacientes com poliartrite, quanto pior a articulação está, quanto mais destruída ela está, quando ela tem osteófito, cisto subcondral, quando faz barulhos, né, de tal crepitação, que é isso, tem crepitação, e não é isso, tem crepitação, já não tem no cabelo, é isso, não há problema algum. Isso, crepitação não significa doença, crepitação não significa, você pode ter tido uma alteração aqui, e fica o sonido,
Mas isso não significa que é doença. Então, você pega também, lá mesmo, o paciente todo travado, a única articulação, toda alterada de articulação, as imagens, a única que funciona. Ujú. Então, para mim, essa é muito claro. Quanto pior a articulação estiver por imagem, é mais tempo de doença degenerativa que o paciente já teve. Melhor ele estará funcionalmente. É o inverso. Es al inverso, É claro. o inverso. E a pessoa não entende. Então, quantos pacientes que chegam hoje com imagens? Porque o dentista não estuda. O dentista quer uma imagem que vem no relatório de um radiologista que não raramente viu num paciente. Certo? Então, vem lá. A imagem. E aí, pela imagem, você teria que fazer cirurgia. E muitos pacientes, porque isso é muito interessante, porque o caminho da história é assim. Primeiro, os pacientes chegavam com articuladores montados. O aluno vinha com o articulador, meu paciente tem dolor. Ah, claro, mira, a interferência está fora de relação centro, já vamos fazer isso. Hoje o aluno vem com o articulador e pergunta, mas que dor que ele tem? Ah, ele tem dor. Sim, mas como ele sente a dor? Ah, ele sente a dor. Não sei o que ele tem. Entendeu? Ah, professor, você não podia dar uma ajuda? Não dá, porque dor não é diagnóstico. Principalmente acá em Peru, você adora comer a rir. Por que você gosta de comer a rir? Porque genera uma dolor gostosa, uma dolor buena. Então, o conceito de dolor é muito amplo. O que é dolor? Es una experiencia, ¿no? Sensorial. Independiente de cada uno, incluso. Ó, Dario, mira o seguinte. O que ele identifica como persona? O que ele identifica, Dario? Eh, Mi carácter, vamos a decir. Não, Personalidad. não. Você vai na aduana. O que identifica Dario Mesa na aduana? Eh, Seu Mi documento. identificación. E sua identificação tem o quê? O que dentro da sua identificação é só você. Un número. Mi foto. O que mais? eh, O que só você tem e só Dario Mesa tem. Carteira de identidade, no número podemos cambiar. A impressão digital. ok. A impressão digital diz o quê? ¿Quién es quién? Diz que você é único. Então, a impressão digital é a representação de seu corpo. Dario só tem um. Ujú. Sérgio só tem um. Então, eu tenho que mirar você como Dario. Não tenho que olhar você como classe 2, classe 3, classe 4. Certo? Eu não trato o grupo, eu trato de Dario. E Dario tem uma impressão digital que simboliza seu corpo. Então, o que é bueno para você pode não ser bueno para mim. Certo. Eu tenho que entender você com seus olhos, não com meus olhos. Compreende como é a situação? É isso. Então, o que é dolor? Não sei. Depende da pessoa. Depende do momento de vida. O que pode me causar dolor hoje pode não causar amanhã. Esses são os momentos. E o dolor é um sentimento. E o sentimento está expressado no corpo. O dolor não é do corpo. Para você sentir dolor, o estímulo tem que chegar acá, dentro do seu cérebro, e ser entendido como uma agressão e voltar como dolor acá, ou aqui, onde for. Compreende? Então, não dá para você só mirar corpo. Todos os critérios que nós temos são critérios de avaliação de uma doença no corpo. Nenhum dos critérios lhe dá a origem da doença. O critério diz, você tem isso. Seu corpo apresenta isto. A classificação da doença não diz, seu corpo apresenta isso por causa disto. Então, eu pego a doença e vou avaliar o corpo. Mas Dario é só corpo? ¿Comprende como esto? Sí. Y justamente ahí quería hacer como una introducción para nuestros oyentes, porque no solamente somos el cuerpo, y eso hace que usted hace unos años
inicie una nueva aventura en el conocimiento para ampliar justamente el conocimiento, que es el área de la psicosomática, ¿no es cierto? En donde integra la parte de, vamos a decir, el alma, la mente, el cerebro, en el cuerpo. Y Sim, tenemos uma avaliação total de una Darío. evaluación Eu vou fazer uma avaliação de corpo de Darío. Então, é isto. Quando eu vou fazer mexer na oclusão para ser uma ortodôncia, para fazer uma ortopédia, certo? Eu vou criar a primeira dentição, Deus lhe deu, a segunda, Deus lhe deu, a terceira você vai pagar. E se vai pagar, é uma oclusão criada por alguém. E esse alguém tem que criar uma oclusão mais perfeita para você. Exacto. Certo? Então eu tenho que avaliar você inteiro. Como você é, como é seu rosto, como eu vou colocar no dente para ficar harmônico. Eu não sei se você consegue acostumar com dentes em posições muito diferentes, então eu vou colocar os dentes o mais confortável possível para você. Então eu tenho regras a ser isto. Regras de criar uma oclusão terapêutica. Ortodôntica ou protésica, não interessa. A área que você vai, ou ortopédica, não interessa. Eu tenho regras a ser isto. Pero quando um paciente tem uma queixa, que a queixa que nós se você tem uma clínica de disfunção, daquilo que é chamada de disfunção, 95% dos pacientes, quando batem na sua porta, eles vêm falando o quê? Eu tenho dolor. O que é dolor? Es una experiencia individual de ese ser. Não sei. É prazer? É interesse? Eu tenho dolor porque não quero trabalhar. Então eu tenho uma despesa do dia porque eu estou com dolor. Eu tenho dolor porque me dá prazer. Por isso que como arri. Eu não gosto. Tem pessoas que gostam do sabor que queima. Oh, ok. Isso é você. Então, quando você fala ortodoncista, quando põe no arco, tem uns pacientes que dizem, dá uma dolor gostosa, uma dolor buena. O que é uma dolor buena? Então, o sentido da palavra dolor é muito amplo. Sim. Eu tenho que entender isso. O que é o dolor? A pessoa veio porque tem dolor de alma. Minha esposa me deixou, eu tenho muita dolor. É a palavra dolor. Cortei meu dedo, eu sinto dolor. É essa coisa. É isso que eu tenho que entender. Eu tenho que entender qual é o significado. E hoje em dia não dá mais para você tratar a pessoa só no corpo. Mesmo ortodoncista. Por que a pessoa vem cambiar os dentes? Porque não mastiga mal? Não, a queixa não é corpo. A queixa eu quero ficar mais bonita, eu quero ter um sorriso mais alegre. Isso é uma queixa emocional. Então, a maior parte dos pacientes que vêm são a queixa emocional. Eu quero ficar bonita. Oh, doutor, eu tenho essa boca assim, não quero que meu filho fique com esta boca assim. Para o filho, tanto faz como tanto fez. Sim. Porque a emoção é da mamã. Mas ela não faz o tratamento para ela, mas quer que o filho faça. Compreende? Este é emocional. Está errado. Lógico que não está errado. Claro que não está errado. Es solo la percepción de ella, que es individual. Sim, mas você, como provedor de tratamento, vai ter que fazer mecanicamente os cambios dentro daquele corpo, que o corpo suporte as mudanças que você vai fazer. Então, esse é o bom ortodontista, o bom ortopedista, que cambia o dente assim, coloca assim, o que o paciente mastigava assim, vai mastigar assim. É isso. E você completou no aspecto emocional do paciente, por meio de um tratamento mecânico. Então, para isto, você tem regras. E todas as regras que você ensina dentro da ortopedia, o outro ensina na ortodontia, e outro ensina na prótese. São regras para reabilitar. Pero eu não deveria pegar essas regras e avaliar a mim com queixa de dolor. O que eles estão fora dessas regras? Essas regras são para reabilitar o paciente. Não são regras para trabalhar com dolor. Porque você vê pacientes com dolor com qualquer situação. Porque seguimos, como usted dice, pues,
relacionando esta maloclusión con el dolor que trae el paciente. Dario, aí você vai entrar num assunto muito complicado, porque se você me pergunta relacionar esta maloclusão, o que é maloclusão? Sí, exacto. Entende? O que é maloclusão? É o dente num aspecto que a sociedade não gosta? Se você vai no norte da Tailândia, quem são as mulheres lindas? São as mulheres girafas, que têm um pescoço de 1 metro. Isto é no ambiente social que vive. Então, o que é uma maloclusão? É a posição do dente? É a falta do dente? Quantos dentes eu necessito ter para ser uma boa oclusão, uma boa mastigação? Não sou eu que hablo isto. Que hablo isso é o protocolo de Brånemark. Sí. Que, Largos cortos, ¿no? sim, que você perdeu todos os molares. Pero o protesista que hace o protocolo de Brånemark é o mesmo que fala que o paciente que vem com protocolo natural de los dentes, que não tem os molares, tem uma maloclusão. Mas ele vende no conceito dele uma boa oclusão, que na realidade é uma maloclusão no conceito dele. Así es. Compreende? Se o paciente vem com dente natural hasta premolar, ele tem uma maloclusão. Se o paciente vem sem dente, o melhor que eu posso fazer é uma prótese que vá até segundo premolar, um pouquinho mais. Então, a cabeça do dentista é só o dentista que compreende. Si nosotros podemos a pensar técnicamente incluso, el concepto de maloclusión, como lo hemos discutido ya muchas veces, es un concepto como adaptado como según las conveniencias, ¿no? No necesariamente tiene que ser llamado maloclusión ni tiene que ser considerado patológico. Não, isso que você tem. Es lo que... Isso você está mastigando bem? Ok, está mastigando bem, pero a estética está mala, então muda. Mas muda não no sentido de melhorar a mastigação, com o sentido de melhorar sua autoestima, a sua emoção. Agora tenho um dente bonito, posso sorrir. É esse o sentido. Agora, o que você não deveria ser é pegar um paciente que tem os dentes feios, ou sei lá, de qualquer maneira, que não tem queixa, não tem dolor, não tem nada, e vem solamente trocar a posição para ficar mais bonito. E você cambiar toda a posição, fazendo com que o paciente não se adapte com aquilo que você fez. Então, aí é grave. Y regresando al dolor y la disfunción, es bien interesante la historia que usted nos comenta cuando conoce la técnica de aguja seca, ¿no es cierto? Es un momento en Estados Unidos. ¿Cómo nos podría resumir un poco sobre esta técnica de la aguja seca? Então, eu fui num encontro de... Esse professor é muito interessante, porque eu lhe perguntei, esse Christian Stoller, sempre me fez pensar muito. Eu pedi a ele para me assinar para ser sócio da Sociedade Americana de Disfunção Temporomandibular. Ele falou, por que você quer ser? Você quer gastar $700 por ano? Eu não, quero fazer parte, porque eles têm congresso. Mas essas sociedades, ao longo do tempo, se tornam entidades religiosas. Exato. Então, hoje é muito claro no Brasil que existem entidades religiosas. Quando o Papa é aquele, todo o pensar é aquele. Cambia o Papa, muda a situação. Então, esses para mim não servem. Não pertencem a nenhuma delas. Nada. Vem entrar, não quero. A Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular foi fundada na sala de aula com os alunos. Ei, professor, você vai ser o primeiro presidente. Não quero ser. Não quero participar de nada. Esse é vocês. Por quê? Porque o pensar. Então, não é ciência, porque cambia o pensar conforme o interesse de quem está na cabeça. Certo? Então, eu fui num congresso de uma sociedade que esse Christian Stoller me convidou quando era diretor em Baltimore, a Sociedade de los Pacientes de Disfunção Temporomandibular, que os pacientes pelejam com o governo para ter mais verba, para ter mais pesquisa, para eles viverem melhor. Ok. Ele teve uma aula
com um médico fisiatra que falava sobre mecanismos geradores de dor muscular. Ele falou, oh, esta é a técnica mais fácil de eliminar no mecanismo mais comum, que são os pontos gatilhos miofasciais, que você usa agulhas de acupuntura. Eu fiquei maravilhado. Esta é a pessoa que eu tenho que aprender, porque meus pacientes têm dolor muscular. No meu lado estava um professor de Canadá, que quando acabou a explicação, ele bateu na mesa. Você está falando um absurdo, esse mecanismo não existe, e não sei o quê, não sei o quê. No entanto que ele, há 2 anos atrás, morreu de infarto. Só podia morrer de infarto, não? Não pode agir dessa maneira. E, acabada a aula, fui procurar, na hora do almoço, preciso encontrar aquele professor. Encontrei ele num canto, comendo numa marmita. Ei, gostei muito de sua aula, gostaria de levá-lo ao Brasil. Isso foi em 2006. E desde lá, esse ano ele esteve cá. 2 meses atrás esteve em Campinas comigo, né? Veio para o Congresso da Sociedade Brasileira de Dolor e de Estudo de Dolor, a SBED, e depois foi a Campinas. E foi assim que conhecemos. E até hoje ainda, assim, é uma técnica que os pacientes saem sem dolor, certo? O paciente sai de sua clínica sem dolor. Ok. Mas até hoje você ouve os alunos falando, mas isso é tão simples, solamente isto. O que você usa para eliminar o dolor muscular de uma maneira tão rápida e tão efetiva? Qual é o cannabis que você dá que na hora elimina? Qual é o antidepressivo que você dá que na hora elimina? O que você faz? Então, lo simples para o dentista é o ineficaz. Sí. E hoje eu posso lhe dizer com certeza absoluta, para estar na área de dolor orofacial, o dentista tem que ter sensibilidade. Se você não tem sensibilidade, vai ser periodoncia, vai fazer prótese, vai ser cirurgia, pá. Você tem que ter sensibilidade de entender as pessoas que vêm lhe procurar. Se não tiver, se for mecanicista, se for uma pessoa bruta, não vai trabalhar bem nessa área, com certeza. Então é muito claro, as pessoas com sensibilidade, eles estão muito bem. Entonces, digamos que en su línea del tiempo, Stoller le abre el panorama sobre conceptos más, vamos a decir, funcionales, fisiológicos, y luego entra con la técnica de hoja seca. O sea, los grandes cambios en el Sim, conocimiento. claro. Y ahora, desde la perspectiva de la psicosomática. Porque a psicossomática é uma técnica de avaliação. Ujú. Não é uma doença, não é um adjetivo, todas as doenças são corpo e espírito. Certo? Tem que ter essa interação, não tem como. Eu posso levar um chute, uma batida cá, para eu sentir a batida, tem que ir para o cérebro. Exacto. Ele processa aqui e volta como dolor cá. Eu posso ter um pensamento negativo, que aumenta a tensão muscular, e aí vou ter uma dolor aqui. Então, são esses dois, mas tem que ter a interação do corpo e no pensar, no espírito, o que você quer dizer, mas esta parte interna do seu corpo. Porque você é composto disso, é corpo e pensar. O dia que você morre, o corpo fica. No pensar sai. E aí a pessoa morreu. Y digamos que usted apunta por una formación en donde el odontólogo, para el área de dolor y disfunción, tenga esta capacidad de empatizar con el paciente y además que tenga una mente un poco más abierta para entender la relación entre la mente y la enfermedad que tiene. Sim, mas isso se aplica não só em dor orofacial, se aplica em todo. Exacto. Se você não quiser ter problemas com seus pacientes hoje, você tem que entender a pessoa como é. Exactamente. Compreende? Ouvir o paciente. Y qué interesante porque tanto la técnica de aguja seca como la parte de psicosomática, usted
aprendemos esto en la maestría, ¿no? Cómo derriban los conceptos, los preconceptos de dolor crónico. Sim, claro, Hay mucho de esto, ¿no es cierto? claro. Aquel paciente, hemos visto en la Dolor clínica, crônico não tem sentido, está faltando serotonina. Mira no pensar dele. Como eu lhe falei, na paciente ah, tem dolor desde 2017 e não passa lá dolor, não passa lá dolor. Mas o que passa com você? O que aconteceu em 2017? Perdi meu irmão morreu afogado, não encontramos o corpo até hoje eu fico pensando no meu irmão, onde ele está? ¿cierto? Não vai ter dolor? Claro que vai ter dolor. Eso genera un pensamiento negativo, lo que genera el tratamiento Claro, y va a haber dolor. é o mesmo. Entonces, después del panorama, usted planteaba el nombre del área como el área de fisiatría estomatológica. Ahora, con la parte de psicosomática, que ya usted domina, que muestra, que está enseñando, ¿qué piensa del área de disfunción temporomandibular y dolor orofacial? ¿Qué, ¿Cuál es su pensar al respecto? No nombre, assim, a disfunção temporomandibular hoje para mim é uma manifestação de algo maior. Então, nós atendemos no final da linha, que é a manifestação do corpo. Então, no corpo são terapias simples, conservadoras, não há cirurgia, não há nada agressivo ao paciente, porque é só o sintoma de uma doença. Eu tenho que pelejar para saber aonde é a origem. E dentro da psicossomática, eu posso trabalhar 4 consultas dentro do emocional, de uma maneira ética, ok? E depois, se tem problemas maiores, então você vá no profissional de saúde que trabalha com o pensar, que é o psicólogo ou o psiquiatra. Pero, se você, como dentista, abra para o paciente, vá no psicólogo, ele vai reclamar com você. Como você, eu tenho um caso de uma aluna agora há pouco, um problema com o paciente, porque ela encaminhou o paciente ao psicólogo. O paciente lhe questionou: "Você é dentista? Você está me chamando de maluco?" Então, nós não hablamos ao paciente, ao psicólogo. E você tem que fazer consultas de aconselhamento, que são as pessoas que trabalham com seu pensar, certo? E, eventualmente, as pessoas dentro da área de saúde que trabalham com o pensar, não é o dentista, certo? É o psicólogo ou o psiquiatra. Então, você tem que trabalhar com isso, com as pessoas que vão lhe mostrar que seu irmão morreu. Por que você ainda está pensando nele? Você pode pensar em memórias buenas, os momentos que você teve com ele, não em memórias ruins. Onde está seu corpo? Ele morreu. Não adianta. Se você acha o corpo, é muito bueno para você. Eu sei que é bueno, com certeza. Pero você não pode ficar doente porque não encontra o corpo. Então, por que você não substitui o corpo de seu irmão por uma árvore? Crie uma árvore. Você veio da terra, você vai voltar para a terra. E ele foi para a terra. E a terra é uma árvore. Por que você não faz isso? Mantenha a vida de seu irmão em forma de uma árvore. Plante uma árvore. E fique livre de se pensar de onde está o corpo. O corpo está cá. Exacto. É isto. ¿Y cómo ve Sergio Guimaraes? ¿Cómo lo ves, Sergio? ¿Cómo te gustaría de aquí a 5 años la maestría que tú dictas en dolor orofacial? ¿La ves con un nombre diferente? ¿Qué temas introducirías? ¿O cómo te gustaría que esta área que ahora es concebida con este nombre sea considerada para el odontólogo? ¿Qué herramientas también debería aprender el odontólogo? Não só para a área, para a odontologia. O homem, o ser humano, não é uma boca. Boca é uma parte do corpo. Entenda seu paciente, suas aflições, seus objetivos. Ouça seu paciente. Né? Se ele vem com o objetivo de ter os dentes bonitos, alinhados da maneira que ele quer, faça isso. Agora, se ele vem com queixa de dolor, por que você vai fazer uma ortodôncia?
O una prótese. ou na prótese, o que for. Então, se você tem que focar, o que eu vejo é isso, as pessoas querem resolver uma queixa subjetiva que não tem forma, não tem anatomia, não tem nada. Dolor. Dolor é sua impressão digital, certo? É sua, não é minha. Então, eu tenho que entender a sua dolor, certo? Então, se eu tenho que me focar na sua queixa. Sua queixa é dolor? Então, vou trabalhar com a dolor. Eu vejo isso muito com os alunos. Professor, mas ele não tem dente. Mas se ele reclamou disto, ele está falando que ele não mastiga? Ele está falando que a comida para cá? Não, ele está falando que tem dolor. E qual é a relação uma com a outra? Até pode ter, pero você tem que avaliar primeiro a queixa de dolor. Da onde é o dolor, qual é o tipo de dolor, o que influencia o dolor, o que lhe causa o dolor, o que piora o dolor, o que melhora o dolor. Então, é muito simples você saber isso. Qualquer coisa, pode ser um pedaço de papel higiênico, traça 3 linhas. 3 linhas. Na primeira linha, fala para o paciente marcar a intensidade de dor. Estou com dolor. Qual é a nota? De 0 a 10. 0 é sem dolor, 10 é por monofogo. Que nota você dá para esta dor? A linha de baixo. O que está ocorrendo no momento que a dor veio? A terceira linha. Qual foi seu pensar com aquilo que ocorreu no momento da dor? Compreende? Sí. Es como ir más profundo, asociarlo más para que entienda, tenga una claridad. Para saber de onde é a origem da dor. Exacto. Eu tenho dolor cada vez que penso no meu irmão. Eu vou olhar no dente. Claro. Eu tenho dolor quando estou no trânsito. Eu tenho dolor quando brigo, quando o meu chefe me pressiona. Eu tenho dolor quando encontro com meu marido. Exacto. Compreende? Então é isso. Es hacer que el odontólogo tenga un criterio más Flexível. flexible. ¿no es Flexível. Hoje mesmo estava conversando com os alunos. Um aluno me perguntou assim, professor, qual é a posição ideal do côndilo na fossa articular? Qual a posição ideal da relação cêntrica? Aí eu lhe perguntei, você sabe o que significa ideal? O que significa ideal? Aí, sabia que não sabia a resposta? Porque ideal é o inatingível. No existe. Certo? E aí, dei um exemplo simples para ele. Você é casado? Ele falou sim. Pergunta para sua esposa se você é o marido ideal. Ou perguntar para você, é sua esposa a esposa ideal? Compreende? Aí você sabe o significado do ideal. Então, como que eu vou saber qual é a posição ideal do côndilo na fossa articular? Qualquer posição. Está funcionando bem? Não tem nenhum travamento, não tem nenhuma alteração mecânica, não tem dolor? É essa posição. Para que eu vou tirar a imagem para saber onde está? Não me interessa isso. Compreende? Então, onde é a relação cêntrica? É a posição que está funcionando bem. Não há regras, não há regras. Pero como usted dice, al odontólogo le cuesta asimilar lo simple. Sim, e ele quer números, porque ele determina a saúde por 2 milímetros de desarmonia, ou seja, simétrico 2 milímetros. Ou fazer uma cirurgia para... Certo. Compreende? Então é isso que nós vemos, porque todos os procedimentos vêm seguidos de muita plata, muito dinheiro. Claro. Certo? E aí o dentista associado a fazer trabalhos manuais, quando você fala, conversa com o seu paciente, entenda o seu paciente, mas como vou cobrar? Se você fosse psicólogo, estava morto de fome, certo? É que entregar alguma coisa, porque se não faz um trabalho manual, eu como dentista não fiz nada. Mas como assim não fez nada? Claro que você fez. Cobra por educar o paciente, cobra por ouvir o paciente, muitas vezes só de ouvir,
você está tratando o paciente. Claro. O paciente precisa falar com alguém. É isso. Importante ese consejo porque sigue sacando del status quo del odontólogo, ¿no? El odontólogo en realidad es el profesional que tiene que tener esa empatía, esa apertura, esa flexibilidad, sobre todo si quiere estar en el área de dolor orofacial, ¿no? Pero en realidad para todas las áreas. Todas as áreas, todas as Para todas áreas. las áreas. Claro, você está tratando com seres humanos, então você tem que tratá-los como ser humano, e ele lhe tratar como ser humano, com respeito, com admiração, e por ouvi-lo, quais são as suas aflições. E, dentro de sua área, resolver as aflições dos pacientes, dentro daquilo que ele quer. Da maneira mais simples, mais fácil, mais barata para ele. Bom, é isso. Y la última pregunta para ir terminando, que sea interesante. Usted, Sergio, ¿medica para pacientes con dolor crónico? Então, o problema é saber o que é a dor crônica. Então, para dolor, olha, é muito difícil. Nós outros não usamos. E não estou falando de dos pacientes. Na Escola Paulista de Medicina terminamos, no governo cerrou tudo. Nós tínhamos 12.000 pacientes. Em São Leopoldo, em Campinas, estamos quase com 10.000 pacientes. Então, a casuística nossa é muito grande. Não usamos fármaco. Não usamos fármaco. E você vai ver os resultados dos pacientes. Sí, claro. Claro. He visto. E alguns pacientes, às vezes, não têm interesse. O dolor é uma maneira de ter ganho. É isso que você tem que compreender. Tem. Agora, os pacientes que realmente necessitam de algum fármaco, alguma coisa, não é o dentista. Porque o dentista não sabe a trabalhar com os efeitos colaterais das drogas. Isso aprendi muito bem em minha pós-graduação, em meu doutorado, que tinha 3 médicos como orientadores. Então, você pode usar tudo que você saiba controlar nos efeitos colaterais. Claro. Claro. Certo? Isso é sempre assim, para você dar um antidepressivo e trava a próstata de um paciente, o que você vai fazer? Ujú. Isso que é muito claro. Então, existe o profissional que é treinado a trabalhar com fármaco, vá nesse profissional. Certo? Mas não justifica você usar toxina, não justifica você usar cannabis, porque aqui é a manifestação de uma coisa muito distante, muito diferente. Exacto. E aqui os mecanismos são simples. É isto. Esas son simples y a veces los más difíciles de entender, ¿no, doctor? Cuando comienza la nueva turma de la maestría y del curso de especialización en Campinas? Agora estou em Brasília, estou em Fortaleza, estou em Campinas, estou em São Paulo, estou começando em Curitiba também, vários lugares, então viajo mais do que fico em casa, hein? É bom, é malo. Todo semestre inicia uma turma em um lugar, em outro, mas vocês deveriam trazer a área com mais força, com mais capacitações acá para o Peru. Não Exactamente. justifica você ir para outro país para aprender, tem que ter as pessoas da cá, como você, com outros colegas, tem que se formar e trazer o conhecimento para cá. Exacto. Y justamente usted está acá también dictando un curso y pronto también daremos las noticias para ustedes, que con Apofi abriremos un curso, ¿no? Para empezar a desmitificar aquellos conceptos antiguos que dice la ciencia y luego apuntar a un enfoque más desde el punto de vista psicosomático. É mais simples também. É mais Como vamos trabalhar com esse sistema cá? Ujú. É isso. Y es Lo simples não é lo ineficaz. Y qué interesante porque por décadas disfunción temporomandibular, oclusión fue vendido como lo más complejo, lo que nadie entendía, pero yendo un poco más atrás, como usted dice, yendo aquí a la mente, eso se hace tan simple Sim. y se resuelve tan rápido, ¿no es cierto? É o pensar dos escandinavos. Exacto. É o simples. O que eu tenho a ser isso?
Lo pensar do americano, regras do ajuste cruzado. Lo pensar do escandinavo, quais são as regras? Primeira regra de ajuste cruzado pela escola escandinava é não ter regra. ¿Comprende? Comprendo. Sergio, ha sido un enorme placer esta conversación. Sé que muchos de nuestros oyentes, televidentes, nos van a repetir, van a sacar muchas enseñanzas y de acá saldrán varias preguntas. Y por supuesto, pronto anunciamos nuestro curso aquí en Apophis. Te agradezco mucho. Obrigado, Dario. Un placer. Igualmente, muito bom encontrar você novamente. Você sabe que você mora no meu coração Y usted, e não é de hoje, é há muito tempo. así es. Gracias, nos vemos.